Olá, boa noite para você. O Jornal da Guará está chegando na sua casa. Muito obrigada por nos receber aí. Vamos começar? Vem ver aqui os destaques de hoje. Operação para retirada de óleo do navio Stellar Banner, encalhado no litoral maranhense, está prevista para durar 10 dias. Os 5 casos suspeitos de coronavírus no Maranhão foram descartados pela Secretaria de Estado de Saúde. O governo do Maranhão fez recomendações para que servidores fiquem em casa se apresentarem sintomas de doenças respiratórias. O governador Flávio Dino se pronuncia em vídeo para as redes sociais sobre a crise na Bolsa de Valores e chama coronavírus de crise sanitária. Que não é o momento de se manter regras a exemplo do teto de gastos para a saúde pública e para investimento. No Dia Mundial do Rim, os cuidados para o diagnóstico de uma lesão nos órgãos. Começa o JG te contando do prazo de 10 dias que a Marinha anunciou para terminar a operação de retirada do óleo do navio Stellar Banner, encalhado no litoral maranhense. Essa operação começou ontem. Os 5 casos suspeitos de coronavírus aqui no estado foram descartados, mas o governo do Maranhão emitiu uma série de recomendações. 2 semanas após o navio Stellar Banner encalhar a cerca de 100 quilômetros de São Luís, as empresas contratadas pela armadora sul-coreana Polaris continuam a retirar as mais de 3.000 toneladas de óleo armazenadas no tanque da embarcação. Nossa equipe de reportagem fez um sobrevoo no local onde o navio está encalhado. O tempo estimado para a conclusão desse trabalho é de 10 dias, a depender das condições climáticas. A expectativa é que após o esvaziamento do óleo e também da carga, a embarcação possa ser consertada de forma paliativa e levada para um estaleiro, onde o problema deve ser resolvido em definitivo. Bom, você viu aí no comecinho do jornal que a gente teve um problema e começamos a adiantar um assunto que era sobre o coronavírus, mas agora sim é que a gente vai falar sobre coronavírus e a notícia é boa, viu? A Secretaria de Estado de Saúde anunciou que os 5 casos suspeitos no Maranhão foram descartados. O Eduardo Gomes tem os detalhes pra gente. Os 5 casos suspeitos de coronavírus aqui no estado foram descartados, mas o governo do Maranhão emitiu uma série de recomendações. A que mais chama a atenção está direcionada aos servidores públicos. É que o governo do Maranhão determinou que eles mantenham-se em casa em caso apresente alguns sintomas de gripe ou resfriado e que só voltem a trabalhar quando esses sintomas forem descartados. Essa mesma recomendação também foi aplicada para as comunidades escolares. Os leitos da UTI do Hospital Carlos Macieira também serão ampliados para atendimento dos casos graves, que vierem a necessitar de uma área de isolamento. Estamos já na 2ª versão, já trabalhando agora a 3ª versão, que é um plano onde vão estar todas as diretrizes e orientações que servem para todos os municípios do estado do Maranhão. Já a partir da próxima segunda-feira vai estar disponível o centro de testagem na Policlínica, no bairro Diamante, para exames laboratoriais para pessoas que apresentarem gripes ou resfriados ou que mantiveram contato com pessoas que foram infectadas pelo coronavírus. As viagens internacionais para áreas de riscos também devem ser evitadas. E o governo também reforçou a orientação para que seja mantida a higiene, principalmente nas mãos e também no uso do álcool em gel. E ainda sobre a pandemia de coronavírus, o governador Flávio Dino se manifestou por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais. Destacou como a rede de saúde do estado se preparou para os casos suspeitos e possíveis confirmações da doença. O governador falou também que espera recursos do governo federal para melhorar a estrutura de saúde. Veja aí. Nós não podemos, nesse momento, incorrer em 2 extremismos possíveis. Ou seja, de um lado, nenhuma autoridade pública pode ser inerte, omissa, irresponsável. De outro lado, claro, temos que ter tranquilidade, serenidade, firmeza
e não podemos ter pânico. Por isso mesmo temos procurado atuar na condição de governadores de vários estados reunidos nos nossos fóruns e no caso do Maranhão também, em algumas direções fundamentais. Em primeiro lugar, sobre a questão sanitária. Estamos agindo em articulação com o Ministério da Saúde, seguindo as orientações daí emanadas e aguardamos, inclusive, que haja liberação de recursos imediatos, e já demandamos isto, para que haja a ampliação e a melhor preparação das redes estaduais de saúde, sobretudo no que se refere a leitos de UTI, uma vez que nós sabemos que, caso essa pandemia evolua em nosso país, teremos uma sobrecarga sobre este segmento da nossa saúde pública. O governador também falou no vídeo sobre a crise nas bolsas de valores e que o país caminha para uma recessão, uma paralisação da economia. Sugeriu que não é o momento de manter o teto de gastos para investimentos. Na questão econômica, temos formulado sugestões ao governo federal, chamado a atenção, sobretudo, para a emergência do quadro econômico. Não é possível ficar apenas com esse discurso vazio de reformas de longo prazo. É preciso ação aqui e agora. Temos insistido quanto à necessidade, por exemplo, de compreender que não é o momento de se manter regras, a exemplo do teto de gastos para a saúde pública e para investimentos. Nós precisamos, nesse momento, afastar esse obstáculo para que, num quadro excepcional, nós tenhamos medidas emergenciais de ativação da economia, investimentos públicos e proteção do sistema de saúde. Esperamos que o governo federal reflita, chame os governadores, os prefeitos, a sociedade civil brasileira para uma atuação imediata. Agora, em intervalo, eu volto já com Marco Saldanha e análise da política. Vamos mostrar também os destaques da última sessão da semana na Assembleia Legislativa. Eu volto já já. Vamos agora ver os destaques da sessão de hoje, a última da semana na Assembleia Legislativa. Os deputados fizeram pronunciamentos diversos. Quem acompanhou foi a repórter Bel Soares, que também mostra para a gente os bastidores da política. Parlamentares que mudaram de partido e outros que apresentam essa possibilidade. Bel, agora é com você. Quinta-feira é dia de última sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa. A sessão de hoje foi tranquila, alguns deputados usaram a tribuna, como a deputada doutora Cleide Coutinho, que repercutiu a mudança na cúpula da Polícia de Caxias. O deputado doutor Iglesio, que falou sobre o pagamento de mais uma parcela das emendas parlamentares assinada por todos os deputados para o Hospital Aldenor Abello. Agora, na movimentação política, Bianca, destaque para o Partido Republicanos, que ontem teve mais uma filiação do deputado Fábio Macedo, que era do PDT. O Partido Republicanos é o partido do vice-governador do estado, Carlos Brandão, e é também para onde o pré-candidato a prefeito de São Luís, deputado Duarte Júnior, foi depois que saiu do PCdoB. Existe a especulação de que outros deputados se filiem ao Republicanos, como a deputada Daniela Tema, que é do DEM, deputado Ariston, que é do Avante, e deputado Felipe dos Pneus, que é do PRTB. Alguns blogs, inclusive, já anunciaram essa mudança, mas esses parlamentares não se manifestaram ainda. Não negaram, mas também não confirmaram. Caso, inclusive, tudo isso se confirme e todos esses deputados se filiem ao Republicanos, ele será o partido com a maior bancada aqui na Assembleia Legislativa, porque contará aí com 6 deputados, considerando o deputado Duarte Júnior e também o deputado Zé Gentil, que já é do Republicanos. Hoje, quem lidera, vamos dizer assim, esse número de deputados é o PDT, que mesmo com a saída do deputado Fábio Macedo, conta com 5 deputados, seguido do PCdoB, que é o partido do governador, com 4 deputados. Talvez seja aí já um desenho, para as eleições de 2022. Bel Soares para o Jornal da Guará.
É isso aí, a gente continua com a pauta política aqui no JG, por isso Marcos Saldanha já está conosco no estúdio. Marcos, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Bianca. Bom, Marcos, a gente sempre costuma dar destaque para a corrida eleitoral aqui na capital, mas você resolveu hoje trazer outras análises para a gente, né? Pois é, Bianca, já fazia tempo que a gente devia isso para o eleitor da cidade balneária, ou enfim, a pessoa que tem alguma ligação com São José de Ribamar, um pouquinho de como é que está essa disputa, como é que está esse cenário aí dos pré-candidatos e as movimentações. A gente preparou aqui uma cartela com a imagem justamente de como esses nomes estão se apresentando aí lá em São José de Ribamar. Bom, por enquanto a gente tem esses nomes, né? O Edson Júnior aí, e é interessante que ainda há pouco a gente falou da questão, a matéria destacou a questão de como vão migrando os políticos. Ribamar é um exemplo perfeito de migração, quer dizer, quase todos esses candidatos já tiveram partidos onde outros vão disputar. Está aqui um exemplo. O Edson Júnior, por exemplo, do MDB, é advogado, foi vice na chapa do Dr. Julinho em 2018 e candidato a deputado estadual ali na eleição de 2018, vice a prefeito na de 2016, na verdade. É uma liderança jovem que tenta aí encontrar um espaço aí na prefeitura de São José de Ribamar. Muito mais conhecido aí de todo mundo é o doutor Julinho. O doutor Julinho, por exemplo, já migrou de vários partidos, esteve no PDT, esteve no MDB, onde está agora o Edson Júnior, fez vários movimentos e agora ele está no PL, né, o partido do Josimar de Maranhãozinho. Ele pode contar, é uma questão, uma análise que a gente tem de que ele conta com a Avante e com Patriotas por conta do Josimar, que tem o controle desses três partidos. Em relação à família Coutrin, se especulou que o Edmar Coutrin, conselheiro do Tribunal de Contas, ex-presidente, seria um nome para disputa. Então, isso não se confirmando, que eu acho até pouco provável, a família Coutrin, que pode trazer o PSL, né? A gente viu que o Gil Coutrin pode ser o nome do PSL, teria aí o doutor Julinho como candidato com essas forças políticas, eu diria, mais tradicionais em relação ao Edson Júnior, por exemplo. Aqui a gente tem um outro nome que é o Beto das Vilas, que é presidente da Câmara Municipal, já não é o primeiro mandato dele, mas ele tenta agora a prefeitura e ele está aí numa articulação entre PRB ou possivelmente o PSB. O PRB, né, o partido do governador, e o PSB, o partido aí que tem como Bira protagonista, né? Então, ele pode vir aí em um desses dois partidos. Lembrando que nós falamos até da janela partidária essa semana, ele ainda pode utilizar aí para poder definir o partido para onde ele vai, está dentro do prazo, né? Bom, tem mais gente nessa disputa, a gente tem o Nonato Lima, que é vereador, foi do PDT e agora está no Patriotas, o que levanta dúvida se o Patriotas, de fato, vai caminhar lá com o doutor Julinho, que é a aliança do Josimar de Maranhãozinho. Geralmente então, com PL, né? Geralmente com PL. Então fica essa dúvida se de fato ele vai seguir no Patriotas. Ele tem, como vereador, ele tem tempo também para definir isso. O fato é que no PDT ele não estará, né? Porque no PDT tem o J. Pinto, né? O J. Pinto já vem trabalhando essa candidatura em São José de Ribamar há algum tempo, né? E fez um lançamento lá, um evento grande, e um partido do PDT, a gente sabe que tem uma militância muito grande, uma força grande, já teve a prefeitura lá nas mãos, mas enfim, o grande adversário a ser batido, no sentido de que ocupa o cargo atualmente, é o Eudes Sampaio. Ele é do PTC e conta aí com apoios do PROS, do Gastão Vieira, e Cidadania da senadora Elisiane Gama. Aqui está com o PTC, mas na verdade PTB, o mesmo partido do Lucas Fernandes, lá do Pedro Lucas Fernandes. E aí a questão é o seguinte, bem aqui tem uma discussão. A gente vai lembrar que o Eudes Sampaio, ele era vice do Luiz Fernando quando foi eleito, né? E o Luiz Fernando, ele abriu mão do mandato para integrar o governo Flávio Dino, ele tem uma secretaria, e foi quando o Eudes Sampaio assumiu aí a prefeitura. Então a gente não sabe como é que o Luiz Fernando vai se posicionar. Eu mesmo conversei com o Luiz Fernando e ele falou que não descarta nenhuma possibilidade, que ele não se considera fora do jogo político, inclusive não descarta nenhuma candidatura. Mas Marcos, você acha que o fato dele ter deixado a prefeitura para ir para uma secretaria de governo é
ainda mantém essa força política dele para apoiar? Na minha opinião, eu acho que quando ele deixa, pela segunda vez inclusive, mas dessa forma agora mais abrupta, ele perde o capital político dele. Mesmo que ele dê apoio ao Eudes Sampaio ou outro nome, claro que ele tem uns simpatizantes e tudo, isso ele consegue talvez transferir. Mas não a ponto, eu acho, dele voltar de novo e se candidatar e tentar mudar esse cenário. Nada é impossível, mas ele acho consegue pouco fazer provável. a diferença apoiando? Pois é, essa é a minha dúvida, de fazer diferença, de desestabilizar esse cenário, eu acho pouco provável. Ou seja, eu acho que o próximo prefeito de Ribamar está entre esses nomes postos aqui estabelecido. A grande questão fica justamente aqui, para a gente fechar, na questão do PDT com o PTB, que eles são aliados já de algum tempo, inclusive em São Luís, e no caso de Ribamar, a gente já se falou até se eles poderiam compor em conjunto. Se em algum momento das eleições, Eudes Sampaio e J. Pinto compuserem uma mesma chapa para ter uma força aí muito maior. Isso talvez pode acontecer ao longo do percurso. Quem seria o vice, né? hein? Essa é a grande disputa, né? Essa é a grande questão. Se quem já está no mandato vai abrir mão e virar um vice, quer dizer, essa é a grande dúvida que fica daí para frente. É uma eleição que está bem interessante a gente acompanhar e que essas migrações partidárias, elas refletem lá também. Ok, Marcos, muito obrigada, tá? Eu te espero aqui na próxima semana. Boa noite. E eu volto já com as atividades do Dia Mundial do Rim, com dicas para monitorar a função renal. É um intervalo bem rápido. Eu volto já. Às 13h31 tem baixa mar com 0,1 metro. Pela manhã, às 9h28, tem a primeira praia-mar do dia com 6,1 metros. Às 15h53, volta a baixa mar com 0,1 metro. E a partir de 21h54, vai ter praia-mar com 5,8 metros. De volta para te contar que hoje é o Dia Mundial do Rim. Bom, gente, a quinta-feira está acabando, mas vale o alerta para algo que deve ser pensado todos os dias, o ano inteiro: a saúde dos rins. O Hospital Universitário Dutra fez um dia inteiro de atividades de conscientização. Mas como diagnosticar uma lesão renal? Veja aí na reportagem de Mariana Dias. Pare alguns segundos para responder a pergunta: você sabe como prevenir as doenças renais? No Dia Mundial do Rim, a Unidade do Rim e do Centro de Prevenção de Doenças Renais do Hospital Universitário virou quase uma sala de aula para conscientizar e esclarecer a maior arma de enfrentamento do problema: a prevenção. A doença ela não chama atenção porque ela é muito assintomática. Então esse adoecimento ele pode ser detectado ou num estágio muito avançado, ou ele pode ser mais cedo detectado através de exames simples. O ideal é que, periodicamente, todos realizem um exame de urina e a dosagem de creatinina no sangue, pois alterações em um deles indicam doença renal. A hemodiálise é uma das modalidades de tratamento das doenças renais. A campanha chama a atenção da população para a prevenção e para a necessidade de detectar a doença em sua fase inicial e, assim, iniciar um tratamento conservador sem que haja a necessidade de recorrer às terapias de substituição do funcionamento dos rins. Durante esse tratamento, eu vou identificar os fatores complicadores da doença renal crônica, como anemia, doença óssea, acidez no sangue, e vou controlar, vou tratar essas complicações. E isso é importante porque vai ajudar também a retardar a progressão dessa doença. Atualmente, a estimativa é que 850 milhões de pessoas no mundo têm doença renal. A doença renal crônica causa pelo menos 2,4 milhões de mortes por ano, com uma taxa crescente de mortalidade. O transplante de rim é uma forma do paciente renal deixar de precisar da hemodiálise. Ao longo de quase 20 anos, foram realizados 639 transplantes pelo HUFMA e atualmente 146 pessoas estão na fila para transplante no Maranhão. O transplante é uma das modalidades de tratamento da doença renal crônica, aquele que dá uma melhor sobrevida e uma melhor qualidade de vida para o renal crônico. As doenças renais são tão sérias e têm causas tão diversas que podem progredir para a perda completa da função dos rins. Quando a Márcia descobriu que era paciente renal, já precisava iniciar a hemodiálise. Para que não chegue a isso, então é bom se prevenir desde o começo.
A Legião da Boa Vontade celebrou os 38 anos de fundação aqui no estado com a entrega de material escolar para crianças e adolescentes. A Legião da Boa Vontade atende famílias de várias comunidades da capital. São 70 anos de fundação em todo o país e só em São Luís são 38 anos de trabalho. O Cristiano Ronaldo faz parte do projeto. O garoto, que tem nome de jogador, até bate uma bola. Mas o que ele gosta mesmo é da música. E na LBV ele recebe todo o incentivo para seguir a vocação e também nos estudos. Hoje foi a vez de ganhar um novo kit escolar. O que eu mais gosto da LBV é que a informática, as rodas de conversa e as brincadeiras. Além das crianças, jovens e adultos participam da instituição. A Legião da Boa Vontade atende famílias em situação de vulnerabilidade e tem um forte trabalho nas comunidades. A gente recebe, né, e leva para quem precisa. Então, esse trabalho todo ao longo desses 70 anos só é possível porque a gente ganhou essa confiança das pessoas, né? E a gente recebe essa doação e leva para quem precisa. A sede da Legião da Boa Vontade fica na Vila Passos, região central de São Luís. A dona Amélia mora no bairro Janaína e, apesar da distância, participa há 10 anos do projeto e nem pensa em sair. É muito bacana, eu gosto da LBV porque ajuda a gente aprende muita coisa, trata a gente muito bem e no fim do ano a gente ganha uma cesta boa. E o Jornal da Guará fica por aqui. Aproveite muito bem a sua noite de quinta e amanhã eu estou de volta a partir de 6h30 da noite. Eu espero por você.